Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta sexta-feira e você pode assistir pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. 25 de março, hoje é o Dia Nacional da Comunidade Árabe. Dólar menor começa a entusiasmar comerciantes em Cidade do Leste. Os cuidados cada vez maiores com a dengue por causa das chuvas dos últimos dias. O DC Notícias Web dessa sexta-feira, 25 de março, já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando sobre uma data importante que faz parte da identidade de Foz do Iguaçu. Neste 25 de março, é o Dia Nacional da Comunidade Árabe. Foz abriga a segunda maior do país. O dia 25 de março, além de ser o nome de uma das ruas mais famosas do país, é também o Dia da Comunidade Árabe. A data em especial se deve ao fato que os árabes inicialmente se fixaram em São Paulo, com estabelecimentos comerciais concentrados na Avenida 25 de Março, que é até hoje uma das áreas mais movimentadas do comércio popular na cidade. A imigração árabe para o Brasil se intensificou na primeira metade do século XX, devido à instabilidade do Império Otomano, associada a motivos religiosos, econômicos e sociais. Até o ano de 1920, mais de 58 mil árabes haviam chegado ao país em busca de melhores condições de vida. Em Foz do Iguaçu, os primeiros árabes e descendentes chegaram no ano de 1950. Novos fluxos migratórios ocorreram por volta de 1970, especialmente motivados pela relação de comércio entre Brasil e Paraguai. E aos poucos, a comunidade árabe foi formando suas estruturas na cidade, ao passo que também disseminava sua própria cultura. De modo que Foz do Iguaçu é a segunda maior colônia árabe do país. No ano de 1981, a pedra fundamental da mesquita de Foz do Iguaçu foi posta, tendo sido concluída 3 anos depois, levando o nome de um dos homens mais íntegros e piedosos da cultura árabe, Omar Al-Khattab. Além da beleza da arquitetura exterior, a arte presente no interior convida ao conhecimento, reflexão e oração, o que também encanta os visitantes e a comunidade local. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 9 às 11h30 e depois das 2 às 16h30, onde a entrada é gratuita. Contudo, é importante lembrar que a mesquita é um ambiente de oração, portanto as roupas para a visita devem ser modestas. Com seus costumes, seu idioma, sua gastronomia, a cultura árabe é uma das bases da cidade de Foz do Iguaçu. Portanto, um feliz Dia da Comunidade Árabe. Os comerciantes da fronteira, especialmente os de Cidade do Leste, parecem estar um pouco mais animados com a pequena redução do dólar. Pode ser o início de uma nova fase. Uma semana após a queda do dólar, os paraguaios comemoram o reflexo positivo das vendas no país vizinho. No ano passado, exatamente no dia 9 de março de 2021, o dólar fechou acima de R$6. E hoje, no final de março de 2022, o dólar fecha em R$ 5,05. E essa queda acontece por diversos fatores, principalmente pelos conflitos atuais que estão acontecendo no mundo. E a tendência é que a queda continue pelos próximos 3 meses. A seguir, preocupação com a dengue por causa das chuvas dos últimos dias. Uma preocupação que aumenta com as fortes chuvas dos últimos dias é a dengue, que vem avançando no estado do Paraná. A chuva veio, ajudou a refrescar o clima na cidade e foram mais de 150 milímetros de chuva registrado. Agora, o que está preocupando são os casos de dengue. São mais de 125 casos registrados em apenas uma semana. Em Céu Azul, Matelândia, Cascavel e Medianeira, por exemplo, cidades aqui da região, já está registrando como epidemia.
De conhecimento nosso que 80% dos criadouros dos mosquitos estão nos quintais das casas. Então é importantíssimo que a população elas façam essas vistorias, né? Tomem o cuidado, principalmente agora nessa época de chuva, né? Então qualquer objeto que acumula água, ele pode se transformar num criadouro para o mosquito. A melhor forma de evitar, né, seguidas epidemias de dengue é não deixar o mosquito nascer. Então, assim, a população deve ter aquele cuidado de olhar o seu quintal e eliminar qualquer objeto que possa vir a acumular água, servindo assim de criadouro para o mosquito. O Centro de Controle de Zoonoses está passando em alguns bairros da cidade para instalar a armadilha. Essa armadilha não faz mal para o ser humano e nem para os animais domésticos. Apenas ajuda a controlar a proliferação das larvas. E os sintomas começam entre 4 a 10 dias após a picada do mosquito. E eles são semelhantes a uma forte gripe, como febre, fortes dores de cabeça, dores no corpo e nas articulações. Nós estamos chegando numa época propícia, né? Então, assim, o excesso de chuva e o aumento da temperatura, né, aumenta e muito, né, o índice do mosquito. Em consequência disso também nós registramos aí nos meses de abril e maio, né, uma quantidade, né, o pico da epidemia. Nem sempre, então, é possível adentrar em todas as casas. Então, é fundamental que a população denuncie aqueles locais em que os moradores não estejam tomando os devidos cuidados ou aqueles locais que têm ali, digamos, um problema relacionado à proliferação do vetor. São várias denúncias que a população pode fazer, né? Então, aqueles terrenos baldios com mato alto, a situação de veículos abandonados, situação de imóveis abandonados, a situação de descarte irregular de lixo, né, os chamados pontos de bota fora. Então, todas essas denúncias devem ser feitas pelo aplicativo 156 FOS. E o site que está aparecendo na sua tela serve para você acompanhar a situação atual de dengue em todo o país. As emoções vão começar. O FOS Futsal estreia na Liga Nacional neste sábado. Nesse sábado, o FOS Cataratas faz a sua estreia na Liga Nacional de Futsal, às 17h15 no Caldeirão Azul, contra o Açoeva do Rio Grande do Sul. Essa é a 6ª participação do FOS Futsal na maior competição de futsal do mundo. Nessa temporada, os torcedores poderão acompanhar todos os jogos, vista a liberação total do público no ginásio Costa Cavalcante, o que é de grande importância para a equipe. Veja no próximo bloco, hoje é o dia do contabilista, logo mais um bate-papo sobre a profissão. O DC Notícias Web voltando agora para fazer uma homenagem, falar um pouquinho dessas pessoas, desses profissionais da contabilidade. Hoje é o Dia Nacional do Contabilista e é bom a gente começar explicando, inclusive, a diferença do contabilista para o contador, da profissão. Enfim, para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo a professora mestre Leonor Venson, que é a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UDC. Professora, antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-la no DC Notícias Web. Luciano, é um prazer também estar participando e falando um pouquinho sobre a profissão da contabilidade. Vamos fazer essa diferença, então, professora, de forma inicial. Hoje é uma data especial para o contabilista, mas é bom deixar bem claro essa diferença entre o profissional da contabilidade, o contador e o contabilista, não é mesmo? É verdade. Hoje nós comemoramos o Dia do Contabilista, que não se confunde com a figura do contador, né? São termos diferentes. O contabilista é um termo genérico utilizado para aquele que trabalha com a contabilidade. Então, dentro desse universo, nós temos vários profissionais que atuam, né, junto com a contabilidade, mas que não têm a formação de contador, que é aquele que não se formou bacharel em Ciências Contábeis ainda. Então, são as áreas de gestão de pessoas, departamento pessoal, áreas de legalização, que são correlatas, né, e andam, assim, dentro do universo da contabilidade. Então, esse é o profissional que nós comemoramos hoje, o Dia do Contabilista. Para deixar bem claro, então, professora, todo contador
é um contabilista, ou seja, que trabalha com a contabilidade. Mas o inverso não. O inverso não. Então, hoje nós comemoramos o Dia do Contabilista e todos aqueles profissionais que atuam nessa área. Professor, fala um pouquinho sobre a profissão, porque a gente de tempos em tempos, principalmente nessa época do ano, né, professor, onde as declarações do imposto de renda aparecem, enfim, a gente lembra muito dos profissionais da contabilidade, não é mesmo? Fala um pouquinho sobre a profissão em si, sobre esse trabalho que realmente é intenso para quem gosta, né, principalmente de números, né, professor? O profissional da contabilidade, ele é responsável pelas rotinas contábeis de qualquer empresa, tá? E ele elabora balanços, demonstrativos de resultado, relatórios de faturamento, balancetes mensais. E é um profissional fundamental para a boa gestão do negócio, que justamente ele trabalha com os relatórios, né, todo o registro das operações que afetam o patrimônio das entidades, e a partir daí o gestor pode tomar as decisões, né, para o sucesso e futuro do seu negócio. Então, dentro dessa área, nós temos diversas áreas afins que contribuem para esse serviço seja realizado. Então, nós temos aí diversas áreas dentro da área de pessoal, então, o departamento pessoal, elaboração de folha de pagamento, as rotinas trabalhistas, né, o acompanhamento, né, e controle para que a legislação trabalhista seja aplicada nas organizações. Então, existe um departamento específico que cuida dessa área. Temos uma outra área, que é o departamento fiscal, que cuida, então, da parte tributária, elabora todas as guias, os documentos que são necessários de encaminhamento para o fisco, né, as obrigações acessórias que nós falamos. Então, tem uma atividade também mais específica para quem trabalha nesse setor, é segmentado dentro da profissão. E temos a escrita contábil, que é um outro departamento, que trabalha mais na escrituração, na elaboração dos relatórios. Então, aí nós temos a contabilidade pura, né, onde é exercido toda aquela metodologia das partidas dobradas. E nesse universo de segmentos que tem dentro da própria contabilidade, nós temos outras funções que o contador também exerce, né, não só na questão da assessoria na declaração do imposto de renda da pessoa física, como também no cálculo dos tributos, que envolvem, muitas vezes, um conhecimento específico. E esse profissional, né, que trabalha na área contábil, ele pode atuar em diversas outras áreas, além da contabilidade em si. Ele pode trabalhar em gestão financeira, ele pode trabalhar com indicadores econômicos, né, auxiliando nesse processo, a questão patrimonial, no controle patrimonial, na gestão de empresas, no mercado de seguros, controladoria, perícia, auditoria, e tem um universo de trabalho dentro da contabilidade pública, né, principalmente nas funções de auditores fiscais. Então, é uma profissão que tem, né, um leque de oportunidades de atuação muito grande e contribui também muito para a economia do país, porque esse controle que o fisco tem é alimentado, boa parte, pelas informações que são enviadas pela contabilidade. Então, quando nós falamos assim, no momento de declarar um imposto de renda, e o fisco já tem conhecimento de algumas informações que já foram geradas no ano anterior, mas que ele chama para prestação de contas, é porque muitas dessas informações já foram encaminhadas pelo profissional da contabilidade. Então, um exemplo, né, os serviços na área da saúde são encaminhados para a Receita Federal, que faz o cruzamento depois com a declaração da pessoa física, pelo setor da contabilidade, que entrega uma declaração que se chama de MED, que é a declaração, né, da movimentação dos serviços de saúde. Então, essas informações são cruzadas posteriormente. O rendimento de trabalho que sofreu tributação na fonte também é encaminhado pelo profissional da contabilidade. Isso lá através da DIRF, que é uma informação dos rendimentos
retidos na fonte, é encaminhado até o dia 28 de fevereiro, juntamente com as instituições financeiras que fizeram retenção de tributos e outras, né, que são obrigadas, que vai para a Receita Federal, que depois, né, ela cruza com a declaração de ajuste anual. Então, o profissional que atua nessa área, ele tem as informações prévias, né, e ele tem condições também de auxiliar, né, essa pessoa no momento de fazer a declaração de ajuste. Então, é uma profissão, assim, que tem a sua importância, como todas as outras, mas que requer muita habilidade, porque são muitas áreas de atuação. Eu diria, professora, que existem algumas palavras-chave aí para esse profissional. Daria para dizer que a atenção e a responsabilidade são pontos fundamentais para esse profissional? Ele precisa estar sempre atualizado com a legislação, nas diversas áreas que ele vai estar atuando, né? E ele precisa realmente prestar atenção, porque a legislação ela sofre muitas alterações e constantes, então precisa estar atualizado. Então, há também a necessidade de haver uma comunicação, e nós temos isso dentro da nossa classe contábil, nós temos formação, educação continuada, cursos periódicos, que estão atualizando esse profissional para que ele consiga exercer a sua profissão, né, com qualidade, dentro da expectativa do que, né, se espera desse profissional. Professora, eu acho que um bom caminho é aquele profissional da contabilidade, o contabilista, seguir os passos do contador, ou seja, e para isso, nada melhor do que fazer ciências contábeis na UDC. Com certeza, Luciano. E aí, um outro ponto importante com relação ao que nós percebemos, né, na questão do curso em si, na área da educação, é que, assim, nós não estamos conseguindo atender as demandas dos profissionais para essas áreas. Então, a partir da abertura de novas turmas, nós já temos a atender vários pedidos, né, para estágio, para colocação no mercado de trabalho, e, assim, há uma demanda muito grande que nós, dentro do setor da educação, não estamos conseguindo atender, né, e considerando todas essas áreas de atuação onde que o profissional se encaixa. Então, é uma profissão que realmente não fica desempregado, né, pelo contrário, há uma demanda grande ainda por profissionais nessa área. Professora, antes de mais nada, então, parabéns aí pela data de hoje, a todos os profissionais da contabilidade, enfim, e obrigado pela participação mais uma vez aqui no DC Notícias Web. Eu que agradeço, Luciano, e sempre à disposição. E o DC Notícias Web desta sexta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana para você, a gente se vê até lá. Até lá.